Fala galera! Hoje estamos aqui trazendo uma gameplay da final do campeonato Closed Beta. Porra, por que esse nome? Por que Closed Beta? É só pra betinha? Sim, mas não era por causa disso o nome, tá ligado? O nome é porque foi um teste, foi um campeonato que a gente fez ali com 16 pessoas, eu organizei o campeonato, chamei um pessoal que eu sabia que era bom de game, sabia que era bom de trocação de ideia, conversava, chamei essa galera pra gente testar algumas regras novas. E aí, hoje a gente está trazendo então a nossa última partida, a nossa final, e vamos dar uma olhadinha quais são os nossos finalistas. E aí, na primeira posição, a gente tem o Ariel Wesley, que terminou aí em primeiro lugar na fase de pontos, então ele já vai começar a nossa mesa. Ele está com seu Dargo e Tevesh. A ideia aqui do Dargo é ele ficar fazendo o Dargo repetidamente. Ele faz o Dargo, sacrifica o Dargo e faz de novo, criando um loop com vários saques outlet. O próprio Tevesh pode sacrificar o Dargo para comprar 3 cartas. E aí ele vai conjurar de novo, porque muitas dessas... Ou ele vai ter peças que vão gerar mana quando ele sacrifica o Dargo, para ele poder fazer o Dargo de novo. Vão criar mana de alguma forma. E aí nesse loop de sacrificar e conjurar de novo, ele vai ter alguns payoffs que vão fazer com que seus oponentes percam o jogo, como por exemplo o Sarkhan's Sealing. E aí em segundo a gente tem o Melk com o seu Vadrik. A ideia do Vadrik é ele aumentar o poder do Vadrik, porque ele diminui o custo das instantâneas e feitiços igual o poder dele. Então a ideia é ele diminuir o custo até ele chegar normalmente ali no valor de 4 de poder, que aí ele já consegue fazer uma série de spells importantes pro deck dele infinitamente. Ele pode acabar fazendo um loop de spells infinita, por mais que não dê dano, não encerre o jogo. Isso vai fazer com que ele crie esse loop e aí ele pode fechar com spells de Storm, por exemplo. E aí ele vai ter carta como, por exemplo, Pest in Flames, para ele puxar as spells do cemitério dele se ele for parado e tentar ganhar de novo com seu Storm. Em terceiro, a gente tem o Simonet com o seu deck do Corvold Fey Cursed King. O deck visa tutorar as peças que interessam para ele, seja para a mão ou para o cemitério, porque no cemitério a gente vai poder colocar alguma carta que a gente queira reanimar, como por exemplo o Protean Hook. E aí o Protean Hook sendo reanimado, a gente não vai pagar aquele custo de 7, né? E aí o deck é munido de várias cartas que são saque outlet. O próprio Corvold pode sacrificar o Protean Hook. E aí o Protean Hook indo do campo para o cemitério, ele vai permitir que tutore qualquer número de criaturas de até custo 6, custo total 6. Então isso faz com que ele consiga buscar o combo de Warren Soul Trader completo, né, que é um combo de 3 cartas, e fechar o jogo. E por último, a gente tem o Flanders de Issan. A ideia do Issan é ser um toolbox. A ideia é que ele vai sempre tutorar no turno dos oponentes por peças de combo, se ele tiver com a situação em que ele pode ir atrás da vitória dele, ou ele tutora peças de combo, como Marvin, né, que é a melhor carta do deck dele, que ele justamente vai ter as mesmas habilidades ativadas de todas as outras criaturas dele. Então, por exemplo, ele vai ter as habilidades do Druida do Círculo, né? Então ele vai ter Mass Dork, ele vai ter como dar Untap, vai ter como tutorar, porque ele vai ter a habilidade do Issan. E se ele não puder ir para a vitória, ele pode também atrás de peças que parem os oponentes dele. Então é um deck que vai ser muito responsivo. Por mais que ele não fique usando ali cast de instantâneo, ele não vai anular, é um deck verde. Mas ou ele vai tutorar as peças para ele ir atrás da vitória, ou ele vai tutorar peças que impeçam a vitória dos seus oponentes. Então é um deck muito, muito consistente. E aí começamos aí a nossa partida, a nossa final. Começamos com Ariel fazendo uma montanha e um Strike It Rich. Compra sua carta, faz o terreno da vez e passa o turno. Vamos aí pro Simonet, faz o terreno da vez, vira e faz um Elfos de Lanoir, que é um dorkzinho básico, né? Vamos pro turno do Flanders, ele já baixa seu terreno da vez, faz um Crescimento Virente, um encantamento que faz com que o terreno encantado possa gerar uma mana verde a mais, e passa o turno. Vamos pro turno do Ariel, compra, faz seu land drop e faz um Sinete Arcano, e passando a vez também. Aí temos o Melk, compra sua carta, faz o land drop e olha sua mão, fica pensando se tem alguma coisa para fazer e passa seu turno. Simonet faz seu terreno da vez, faz seu land drop, tapa 3 e faz um Buried Alive, enterrado vivo. E aí ele, se resolver, ele vai procurar no seu deck por 3 cartas e colocar no cemitério.
Aqui já é um momento que a mesa dá aquela olhadinha, pensa se consegue responder, porque eles sabem que isso daí resolvendo é um problema. Simonetti procede, então, vê que ninguém tem resposta e começa a tutorar suas 3 cartas. E aí ele termina o tutor dele e revela então Ruthless Technomancer, Impulsive Pilferer e Protean Hook. Aí o que é importante salientar aqui? Protean Hook, se ele for reanimado e aí for pro cemitério, ele tutora criaturas pro campo diretamente. E o Ruthless Technomancer, que é a outra carta preta ali que ele tutorou, quando ele entra no campo ele sacrifica uma criatura. Então justamente a gente já tem o saque outlet que precisa pro Protean Hook, caso o Protean Hook vá para o campo. Flanders compra a sua carta do turno, baixa o terreno, dá aquela olhadinha na mão, fica pensando no que faz, né? Será que ele deixa a mana em pé? Será que ele faz uma jogada? E decide, por fim, em conjurar o seu comandante Issan, o Bardo Andarilho. Em resposta, vem o Ariel dar aquele susto, né? Mas na verdade ele só descarta o Mesh Barrens pro efeito dela, em que ele vai tutorar um outro terreno básico, né? Na verdade, um terreno básico do deck dele e colocar na mão. Aí o Flanders já o quê? Pode aqui respirar aliviado. Que fica tranquilo, Flanders. E Sam resolveu e entrou no campo. Aí no turno do Ariel, ele vira suas manas, vira o Sinete Arcano, sacrifica o tesouro e aí ele conjura o Tevesh Zat. E já segue para a ativação do Tevesh Zat, ele faz o +2 do Tevesh, colocando 2 fichas de True, 2 fichas pretas de True, 0/1 no campo. Simonetti começa seu turno após o Melk apenas comprar e passar. Faz o land drop, então agora ele pode gerar até 4 manas. Ele tem 2 peças do combo no cemitério, mas tem 2 azuis numa moto ali por parte do Melk. Então tentar combar pode ser um pouquinho arriscado. Ele decide então por virar seus 3 terrenos, seu elfo de lá no ar. Então tá gerando 4 e ativa a habilidade do Impulsive Pilferer, em que ele exila ele do cemitério e faz 3 cópias com haste no campo. Essas 3 fichas são forçadas a atacar cada um dos oponentes, e no final do turno ele tem que sacrificar as 3, e quando elas morrem, para cada uma delas ele vai fazer um tesouro. Aí ele passa o turno pro Flanders, Flanders compra a sua carta, desvira tudo, faz o terreno da vez, não perde nenhum land drop, não perdeu nenhum land drop até agora, ele, Ariel, nem Simonetti. Dá uma olhada na mão, pensa o que ele pode fazer, porque aqui afinal ele pode ter uma ativação do Issan, que aí normalmente ele não vai fazer no turno dele, né? Ele vai fazer no turno de um oponente, se algum oponente tentar combar. Decide por virar a Floresta Encantada, virar outra floresta e fazer o Druida do Círculo dos Sonhos, que é um Mass Dork, né? Que a gente viu na apresentação das cartas do deck. Ele adiciona uma mana para cada criatura que ele controla. Fez o Druida, resolveu, passou o turno. Chega no turno do Ariel, ele desvira e já ativa o Tevesh, só que dessa vez ele ativa o +1, em que ele pode sacrificar uma criatura e se ela não for comandante, ele compra 2 cartas. Aí Ariel conjura então a Magda Brazen Outlaw, ela resolve, entra em campo. Magda tem a habilidade que quando ela ou outro anão vira, ela gera um tesouro.
Passa o turno, Melk compra sua carta, conjura uma estrela cromática e instantaneamente ativa a estrela, virando, pagando uma mana, sacrificando e gerando uma mana de qualquer cor. E aí ele compra uma carta. Sem sucesso, passa o turno. E aí agora, no turno do Simonet, ele tá untap, fez o land drop, começa a contar suas lands, quanta mana ele consegue produzir, porque no turno anterior ele já estava numa posição boa, mas o Melk tinha 2 manas em pé. Agora, livre, leve e solto, ele paga 3 manas, vira seu Dork e 2 terrenos e coloca na pilha um Vitimizar, em que ele vai escolher o Elfo de Lanoir para sacrificar, e 2 criaturas no cemitério, o Protean Hook e o Ruthless Technomancer. No caso, se ambos entrarem no campo juntos, o combo vai começar. Aqui Simonet passa a prioridade, mamãe saiu, fumaça subiu, a mesa começa a conversar se eles têm como responder esse Victimize, decidem que não tem como, Llanowar Elves vai pro cemitério e volta Protean Hook e Ruthless Technomancer pro campo. E aí começa os triggers. Com os dois entrando, a gente tem o trigger do Ruthless, que vai dar ali alvo no Protean Hook. E se isso se resolver, Protean Hook vai ser sacrificado. E aqui o efeito exato do Ruthless Technomancer nem importa, porque o que ele quer é sacrificar o Protean Hook para o Protean Hook tutorar. A mesa começa a discutir se eles têm como responder. Flanders diz que não. Ariel já rezou e não tinha resposta. Melk falou, tá com Deus. E segue pro tutor, o nosso menino Simonet. Resolvido o tutor, Simonet mostra Warren Soul Trader, Forsaken Miner e Vengeful Blood Witch. E aí ele apresenta um loop em que ele sacrifica o Forsaken Miner para Warren Soul Trader, onde ele paga um de vida, sacrifica uma criatura e faz um tesouro. Quando uma criatura dele morre, ele recupera um de vida que ele pagou e um oponente alvo perde um de vida. Então nisso ele está cometendo um crime, o que triga então o Forsaken Miner no cemitério, e aí ele pode pagar uma preta e colocar o Forsaken Miner de novo na mesa. Então aqui ele tem um loop em que ele paga um de vida, cria um tesouro, recupera um de vida, tira um de vida de um oponente, e aí ele paga com aquele tesouro, ele pode colocar o Forsaken Miner de novo na mesa. Então aqui, se nenhum oponente tiver nenhum jeito de interagir, seja bounçando, removendo, exilando o Forsaken Miner do cemitério, por exemplo, no momento que ele bate no cemitério, não haverá o que fazer e Simonet vai ganhar. E aqui a gente realmente vê que a mesa falou não tem o que fazer e Simonet é declarado nosso campeão. Parabéns para Matheus Simonet com seu deck do Corvold, né? Veio com uma mão lisinha ali, o cara conseguiu rampar, fez tutor, reanimou, fez tudo. No momento que teve uma brecha que o Melk com o seu Vadrik, né? Ele tinha aquelas 2 manas azuis dando medo, porque é impossível você não tremer quando você tem aquela chance de combar e você vê 2 manas azuis em pé. No turno que as 2 manas azuis já não estavam mais em pé, que o Melk arriscou ali, fez uma jogada para ver se ele conseguia alguma interação. Arriscou até um pouquinho demais. Simonet viu a chance e abocanhou. Então aí parabéns pro Simonet, saiu como campeão no nosso Closed Beta, né? Então parabéns, é o nosso rei dos betinha.